Bom dia, sim. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês me escutam? Minha voz é mais baixa que a dela. Está meio cortado. Então eu vou levantar para falar. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Só apresentando, estou aqui na CECLIMA como secretária interina. E... Só uma coisinha, acho que vocês estão com o microfone aberto, está dando eco da voz. As pessoas, né? Não, eu acho que deve ter mais de um aparelho ligado aí, está dando um delay, um eco e um delay. Ele está falando, Lucon aqui não, né? Não, Lucon está falando que tá. É isso, aí deixou ele mudo, agora eu acho que está organizador assim. Dá uma baixadinha. Lucon, continua dando eco? Não, melhorou, obrigado. Tá bom. Mas, enfim, gente, eu sou a Tamires, eu sou chefe de gabinete da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e estou acumulando aqui interinamente a CECLIMA. Sejam todos bem-vindos aí na reunião. A gente vai conduzir, a gente tem duas pautas hoje, a apresentação da NWM e o relatório do Plan Clima. E, enfim, já vamos fazer a chamada, é isso? A gente vai fazer a confirmação aqui da presença de todo mundo e já toca o barco. Obrigado, secretária. Dando início, então, à nossa chamada, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Eliana Lombardi, titular. Suplente, Cleiton Eric. Pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Laura Lúcia Cereviva. Presente. Obrigado pela presença, Laura. Prazer falar contigo de novo. Vou chamar a suplente também, Jane Zilda. Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, secretário Marcos Monteiro. Suplente Douglas de Paula. Pela Secretaria Municipal de Educação, Fernando Padula. Suplente Maria Amélia Fernandes. Presente. Obrigado pela presença. Pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Rogério Batista. Bom dia. O Rogério Batista não trabalha mais conosco. Então, agora é Alexandre Francisco Trunkel, pela SMT. Obrigado, Alexandre. Pela Secretaria Municipal de Habitação, Vânia Cristina. Marco Aurélio Lassa. Pela Secretaria Municipal de Saúde, Magali Antônia. Bom dia, Magali presente. Bom dia, Magali. Obrigado pela presença. Pela Secretaria Municipal de Justiça, Marcelo Masqueto. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela presença. Pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, é o Hugo França. Camila. Pela Secretaria Municipal de Subprefeituras, Alexandre Modonese. Tatiana Lier. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Opa, turismo não. Karina Bege. Luiz Fernando da Silva. Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística do Estado de São Paulo, Rafaela Difonso. A Rafaela está em licença maternidade, aqui é o Lucon. Obrigado, Lucon.
Associação Brasileira de Indústria e Máquinas e Equipamentos, Reinaldo Sarquês. Bom dia, Reinaldo presente e represento o Odilei Ducati. Beleza, obrigado, Reinaldo. Pela Fiesp, Marco Antônio Barbieri. Luciano Rodrigues Coelho. Pela USP, Tércio Ambrise. Maria de Fátima Andrade. Pela Unesp, Antônio César Leal. Edson Luiz Piroli. Edson presente. Bom dia, Edson Piroli presente. Obrigado pela presença, Edson. Pelo Instituto de Engenharia, José Manuel Oliveira Reis. Henrique Dias de Faria. Pela Fundação SOS Mata Atlântica, Márcia Hirota. Pela NTP, Olímpio Álvares. Presente, bom dia a todos. Bom dia, Olímpio. Obrigado pela presença. Representando também seu suplente, Eduardo. Pela OAB São Paulo, Ana Paula Chagas. Cíntia Souza. Pelo Sindicato das Empresas de Imóveis do Estado de São Paulo, Secov, Hamilton de França. Eduardo de la Mana. Pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAU, Roberta Cronca. Eduardo Pizarro. Pela não, Amado César Mantovani, não. Marcela Marcondes. Pessoal, tem um presente ao qual eu não chamei. Em mesa, estamos a secretária interina, a secretária Tamires, nosso chefe de gabinete, Dr. Paulo, eu, Helder, assessor, João Simone, assessora Ludmila, Flávio, Jorge e Luiz Carlos pela MWM, também com os nossos estagiários, a Luísa, o Igor e Giovana. Então, daremos início à nossa reunião com a apresentação da MWM. Eu já deixei eles aí pertinho para... só falando um pouco. Vocês já conseguem enxergar a apresentação? Sim. Sim, mas não em modo apresentação. É isso. Agora entrou. Beleza. Vou passar a palavra para o Luiz, da MWM, fazer a apresentação. Isso. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Todos me escutam? Bom dia, sim, escutamos. Bom, primeiro a gente queria agradecer a oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui. Hoje a MWM está sendo representada por mim, sou responsável técnico comercial pela área de descarbonização, pelo Jorge e pelo Flávio, que representam aqui a área de engenharia. Bom, a gente trouxe uma apresentação para poder compartilhar com todos.
de como está a empresa hoje, quais são os principais produtos que a gente está trabalhando e o momento em que a empresa está vivendo, para que todos entendam. Aqui, a gente pode ser. Pode ser, das contra-pontos para ativar, e aí só na sequência. Bom, então a nossa pauta de hoje vai ser um pouco da Tupi, MWM, um pouco da diversificação que a gente está trabalhando hoje, principalmente em energia e descarbonização. O foco principal do nosso tema hoje, que é a transformação veicular, um pouco das oportunidades dentro do município de São Paulo e os próximos passos. Começando um pouco falar da MWM, né? MWM, a gente foi adquirido pela Tupi no final do ano passado. A Tupi é uma empresa que está presente hoje em mais de 30 países, um lucro líquido aí de aproximadamente 502 milhões, um EBITDA de 1,3 bi, o faturamento ali é 10,2 bilhões, né, a gente esqueceu de corrigir, e com aproximadamente 19 mil colaboradores. Trazendo um pouco para a nossa realidade, está presente hoje em mais de 30 países. Trazendo um pouco para a nossa realidade da MWM, a MWM foi fundada há mais de 70 anos. Hoje, nosso centro tecnológico é um dos maiores centros tecnológicos e mais desenvolvidos dentro da América Latina. Nós temos a nossa sede aqui em São Paulo e o centro de distribuição em Jundiaí. Hoje, a MWM tem aproximadamente 1.400 colaboradores, que somados com os colaboradores da Tupi, perfazem aí em torno de 20 mil colaboradores. Tá? Nosso faturamento hoje só é MWM de 3,3 bilhões. Falando um pouco do nosso centro de pesquisa, que foi o que eu comentei no slide anterior, a gente iniciou os trabalhos sempre voltados para a linha diesel, né, que foi o que motivou o nascimento da empresa lá atrás, e hoje a empresa começa a trabalhar em diversificação de linhas, né, o que nos motiva a trabalhar na área de descarbonização, por exemplo, com etanol, gás natural, biogás, biometano e no mercado futuro a hidrogênio, que vocês vão entender ao longo da nossa apresentação. Nosso centro tecnológico, como eu disse, é um dos mais desenvolvidos na área de motores da América Latina. A diversidade dos negócios, né, que é um dos pontos mais importantes, além de trabalhar em contrato de manufatura, usinagem, motores, né, que todos já conhecem, a empresa trabalha com de energia, né, geradores, torres de iluminação, seja fotovoltaicas ou diesel, soluções marítimas, pós-venda, mas o que a gente trouxe aqui para discutir são realmente os biocombustíveis e os itens de descarbonização, que é o foco da nossa reunião, que é o que a gente vai apresentar na sequência. Dentro do mouse. Bom, entrando aqui na parte de descarbonização, que é o foco da nossa apresentação, a gente está focado principalmente no agronegócio brasileiro, pensando bastante em aproveitamento de resíduo sólido urbano e também no agronegócio. Hoje, a empresa tem soluções completas para biogás, fabricação de motogeradores para biocombustível, seja ele gás natural ou biometano, e soluções para biodiesel. E aí, como eu comentei no slide anterior, a gente já está trabalhando, avançando um pouco na solução para hidrogênio. Essa foto que a gente traz aqui, para vocês terem uma noção, já é uma realidade que a gente tem de uma usina completa, onde a gente consegue produzir o biogás através de dejetos
gerando assim biogás, energia de forma limpa, né, com geradores a biogás, em plantas onde a gente já está operando, por exemplo, no sul de Minas. Além disso, a gente consegue tirar fertilizantes à base dos dejetos e outras soluções que eu vou mostrar nos slides na sequência. Falando um pouco de geradores, a gente tem geradores de 10 kVA até 1.250. Esses geradores a gente consegue trabalhar tanto na linha diesel quanto na linha a biogás e gás natural. Torres de iluminação, a gente consegue trabalhar elas desde fotovoltaica, ou seja, com zero emissão de carbono, ou onde a gente não tem a utilização, a gente não consegue aproveitar a iluminação solar, a gente tem a solução a diesel. Esse é o slide onde eu queria chegar para trabalhar um pouco mais com vocês, que é uma solução completa que a gente está trabalhando hoje com produtores, seja ele do agro ou resíduo sólido urbano. Onde a gente tem a oportunidade de, do dejeto do agro ou do resíduo sólido urbano, tirar, através de biodigestores, que são feitos com uma parceria com produtores desses biodigestores, e através da nossa própria engenharia, a gente consegue tirar o biogás. Desse biogás, a gente consegue produzir energia limpa, ou seja, o nosso gerador ele é movido por biogás, como eu disse nos slides anteriores, e com isso a gente gera energia elétrica para a própria propriedade do produtor rural. A parte sólida, a gente consegue montar uma planta de organomineral e o adubo volta para a própria lavoura do produtor. A parte líquida, a gente consegue fazer o bombeamento e bombear essa parte líquida, seja ela com motobombas, que sejam diesel ou com o próprio biometano, e essas motobombas foram lançadas na última AgriShow. Do processo de biogás, a gente consegue fazer um upgrade e subir esse biogás com uma purificação para biometano. Oriundo desse processo, a gente tira o CO2, e esse CO2 a gente consegue trabalhar com ele também em outras cadeias, seja em sensibilização de animais ou venda direta para o mercado. E esse biometano, a gente também consegue usar em geradores ou em outras aplicações que são o próprio transporte, mas isso eu vou explicar nos slides anteriores. Então aqui a gente tem a primeira solução que eu quis detalhar com um pouco mais de riqueza, onde a gente consegue fazer toda a cadeia, seja ela do resíduo sólido urbano, do FORSOL, como eu comentei, a solução completa do agricultor ou até mesmo do resíduo sólido urbano. E aí, para complementar, né, por que a MWM chegou nessa matriz inteira, né? É o Jorge Dantas que está falando aqui, eu sou responsável pela engenharia da MWM. Nós entramos no segmento de geração de energia, aqui no Brasil em 2019, fabricando o grupo gerador completo da MWM. Antes a gente fazia o motor e vendia para os fabricantes de grupos geradores, a gente tinha uma oportunidade para nós, a partir de 2019, de entrar nesse segmento. Hoje a MWM é uma das líderes de mercado na fabricação de geradores, e os clientes nos procuraram pedindo uma solução para biogás. Quando a gente começou a trabalhar no segmento de biogás, a gente viu que em muitas fazendas o gerador a biogás ele não tinha a utilização que era para ter, porque tinha uma série de problemas na produção do biogás, na forma do manejo do processo inteiro, e aí a gente foi estudando e procurando parceiros para fazer parte disso, e hoje a gente conseguiu montar toda essa arquitetura que está na tela, que você vai no produtor rural, você tira o dejeto, por exemplo, esse que o Luiz mostrou antes é de gado, da parte bovina, a gente também tem a parte de suíno, você tira esse dejeto, do dejeto você separa a parte sólida da parte líquida e faz a usina de organomineral, e com isso você produz adubo organomineral, ou fertilizante organomineral. Aí daí
você pega o gás, tira o gás, coloca no gerador ali. Para colocar no gerador tem toda uma tecnologia para tratar esse gás antes de entrar no gerador, isso a gente desenvolveu também. E aí, na sequência, conforme o Luiz explicou. Então, a gente foi, cada partezinha dessa daí tem um estudo de engenharia brasileira, para poder desenvolver e ter uma base sólida para conseguir fazer com que isso aconteça numa forma de cadeia, né? Então, e aí a gente estava fazendo agora as usinas no Brasil para conseguir atender o cliente. Isso daqui tem sido um sucesso. Ok? Bom, aqui é uma foto de uma outra planta que a gente está operando, né? Essa planta é uma planta de uma fazenda leiteira, que já está em produção, inclusive. Esse aqui são fotos de alguns biodigestores nossos, com parceria com a Sansui, somente para exemplificar o que a gente está fazendo. Para quem conhece a MWM, mas nunca tinha ouvido falar que a MWM faz biodigestor, né? Nessa pesquisa que a gente fez, uma das empresas que a gente procurou foi a Sansui. A Sansui tem uma tecnologia muito grande, é o maior fabricante de biodigestor do Brasil hoje. E aí, na parceria que a MWM fez com a Sansui passou para a MWM a tecnologia dos biodigestores. Toda a parte de engenharia, o projeto dos biodigestores está concentrado comigo hoje lá na MWM. Nós contratamos as pessoas de engenharia que eram da Sansui, elas saíram da Sansui e foram para a MWM, e a parte comercial, o Luiz toca na parte de venda dos biodigestores, e a Sansui continua produzindo os biodigestores para nós. Então, a parte de técnica e a parte comercial foram para a MWM, e a parte de manufatura dos biodigestores, porque nós somos uma fábrica de motor, né? Não fabricamos lonas, essas coisas lá, na MWM não fazia sentido duplicar. E aí a Sansui fabrica e vende para nós. Bom, vamos lá. Aí a gente entra no ponto de transformação veicular. O que é isso, né? Eu vou pular essa parte do vídeo, se vocês não vão ouvir o áudio em função do nosso modelo híbrido de reunião. Então, eu vou tentar explicar através do slide. O que é a transformação veicular? O que motivou a gente a fazer a transformação veicular? Quando a gente tem a planta que vocês viram anteriormente, a gente tem a solução de ter o biometano na ponta, e a maioria das empresas tem os caminhões que fazem o transporte, seja ele antes de iniciar a produção ou depois que a produção ele transportar o produto acabado. E como o produtor tem o biometano sendo produzido, faz todo sentido que ele tenha a substituição do diesel pelo biometano. Ou em outras situações, a gente substituir o diesel por GNV. Então, qual foi a solução que nós encontramos? Produzir motores, dado que somos uma planta de fabricação de motores, a produção de motores 100% a gás ou biometano. Isso é feito, são motores produzidos pela MWM, com todo o padrão de qualidade que a MWM tem, né, o rigor de qualidade que a MWM tem para entregar os motores para as montadoras. Então, isso é um padrão da MWM, inclusive feito pela engenharia, né, da equipe que está aqui. E aí a gente retira o motor diesel do caminhão, né, ou seja, o caminhão entra dentro da MWM, a gente retira o motor diesel e coloca o motor a gás. Além disso, a gente faz a substituição de válvulas, cilindros, linhas de pressão, as válvulas. E esse motor, hoje não existe ainda um volume de produção que pague para você ter um motor inteiro a gás, todo ele, a gente não consegue viabilizar. Então, para a gente conseguir fazer funcionar esse projeto, nós pegamos a base do motor diesel, que é o bloco, o cabeçote, as peças fundidas, as peças maiores, mas só que esse motor não é mais ciclo diesel. É diferente, por exemplo, de quando você pega um veículo que é convertido na rua hoje. Você pega um veículo, ele tem lá o motor diesel dele original, você instala os cilindros em paralelo e coloca um percentual de gás dentro do motor para fazer com que ele funcione. É isso que a convertedora faz hoje. E foi até os clientes que compram essas convertedoras que nos procuraram, falaram, a gente fez isso, mas não está funcionando direito, a gente perdeu performance, não está como era antes.
porque eu preciso usar aquele gás que eu estou produzindo para poder diminuir aqui e fazer a otimização, porque eu joguei um gás no flare, só que não está funcionando. E aí nós começamos a entender o que os clientes estavam fazendo, e a gente falou, não, se a gente conseguir fazer um motor para você usar só o gás, ele vai ser muito mais eficiente do que isso que você está fazendo, que é fazendo, a gente brinca, né, que a gente fala que é um pato, né, a gente não faz tudo, mas não faz nada direito. E aí foi onde nasceu o projeto. Esse motor é um motor inteiro ciclo Otto, ele roda com gás natural ou com biometano. E aí nós tivemos que fazer um trabalho de engenharia para tirar o sistema de injeção, mudar a câmara de combustão, taxa de compressão do motor, instalar todo o sistema de gás nele. Então o motor ele tem bobina, ele tem vela, igual o veículo que a gente de passeio nosso que a gente usa para trabalhar e para lazer de final de semana, e só que voltado para trabalho, né? Então, e aí esse trabalho se iniciou agora no ano passado, a gente tem algumas unidades rodando. E isso está caminhando para a gente ir evoluindo esse motor, apresentando para os clientes, para que a gente consiga fazer esse trabalho aqui e ter também um produto 0 km no futuro para colocar nas montadoras. Bom, além disso, a gente faz todas as calibrações, né, dos motores. A documentação ela é feita pela MWM, né, por isso a gente tem que passar todo esse caminhão, ou ônibus, ou o que quer que seja, pelo Inmetro. E, além disso, nós temos todas as peças para garantir a manutenção desse produto. A gente garante mesmo torque e mesma potência, portanto, o cliente não tem problema de perder torque e perder potência. E aqui um ponto importante, né, que é ecologicamente correto, está tudo certo, mas no final do dia alguém tem que colocar dinheiro no bolso, porque senão não vai, né? Portanto, quando você tem a produção de biometano, você tem uma economia de 60% em função do preço do diesel. Quando você vai abastecer com o gás natural, você tem uma economia de 15%, e aí a gente não está contabilizando IPVA, ICMS e os CBIOS nessa conta. Aqui é a questão de particulado, que é 0%, e emissão de ruídos, que é menos 20%, e questão de redução de CO2 no biometano, menos 95%, e no gás natural, menos 25%. Tá. E aí, quando a gente olha, a gente mostra esse chart, ele geralmente tem uma discussão maior, né? Como é que você mostra essa redução de CO2, né? Com biometano é muito claro, né? Você está tirando um gás que está indo para a atmosfera, você está reaproveitando ele. Se você pega o ciclo completo de utilização, a redução é drástica, é absurda a redução de CO2, né? Você está usando um CO2 que já está ali disponível, você não está gerando mais CO2. Quando a gente compara com gás natural, se a gente comparar o diesel com o gás, e aí o diesel sem o biodiesel, o diesel 100%, o B100 que a gente fala, ali você tem uma redução em torno de 8%, mais ou menos, de emissão de CO2 comparando os dois motores, o motor a gás natural e o motor a diesel. Só que, como a gente está fazendo esse trabalho bem focado em cada um dos clientes, o Flávio Sintra, que está aqui do meu lado, ele manda um engenheiro na rota do cliente. Então, por exemplo, a gente tem lá um veículo de coleta de resíduo urbano, por exemplo. A gente vai lá, pega de manhãzinha, sai com o motorista vai lá, abastece o caminhão com diesel. Ele sai com o caminhão vazio, o engenheiro vai do lado lá no computador medindo o tempo todo o ciclo, ele vai em todos os pontos. A gente sabe agora até quantas vezes ele para o caminhão. Por exemplo, tem uma rota que são 146 pontos de coleta. Então ele para nos 146 pontos de coleta, a gente sai medindo o caminhão. Todos esses 146 pontos, depois disso, ele vai para o aterro sanitário, descarrega esse caminhão, e aí troca o motorista e inicia o próximo ciclo. A gente mediu isso tudo. A gente pegou esse ciclo, levou para o MWM, no laboratório que o Luiz falou, mapeamos o ciclo e fizemos uma calibração de motor a gás focada para esse ciclo. Hoje, quando você vai numa montadora e compra um caminhão, o caminhão que está lá na montadora, ele pode ir para qualquer ciclo. Então, ele é otimizado não só para aquele segmento pequenininho que a gente está pegando ali do universo inteiro, que esse caminhão pode transportar, pode trabalhar no depósito de matéria de construção, ele pode trabalhar
carregando carga em rodovia, ele pode fazer N situações. Essa calibração que a gente fez, ela fez para esse ciclo. Então, com isso, a gente conseguiu, em muitas situações, para não falar todas, né, Flávio, redução de consumo de combustível. E aí, como a gente tem redução de consumo de combustível, e aí tem veículos que trabalham mais pesados, mas no limite essa redução é menor, claro, e quando você vai para ciclos que os caminhões trabalham um pouco mais leve, você tem essa redução de consumo adicional, que é o trabalho que o Sintra faz. E aí, por isso, nos melhores casos, a gente tem ali o 25% de diferença de consumo, ou a diferença de CO2 em função da diferença do combustível, somado ao trabalho que nós fizemos na engenharia para reduzir o consumo do veículo com o novo combustível. Nesse caso, são 3 etapas, né? Você tem o benefício da queima direta do combustível, que é normal, é a composição do combustível, né? Que é o primeiro benefício, que chega até 8,8, se você pegar o ciclo completo, desde você formar o combustível, né? Desde a gente diz, né, do poço à roda, né? Ele já tem esse benefício, ou você considerar só de direto o tanque à roda, né, que seria só o veículo, ele já tem esse benefício que varia, depende de você considerar o ciclo de 6,6 até o 8 que a gente está falando. Mas a segunda etapa foi extremamente importante, que é o que o Jorge comentou, quando a gente pega um motor, né, diferente do que se faz no mercado, né, de pegar um veículo parado dentro de uma convertedora, simplesmente colocar um kit e não otimizar, né, então ele se transforma num veículo meio híbrido ali, mas não otimizado, porque ele não foi feito para isso. Quando a MWM pegou o veículo, o motor e desenvolveu 100% para aquele combustível, a gente tem toda a capacidade de otimizar o máximo possível. E nessa otimização a gente tem o segundo ganho, né? Então, se a gente pegar o diesel puro e pegar o gás natural para uma combustão de mesma performance, a gente chega a encontrar benefício de mais 5%. Então, você pega esses 8, mas esses 5 já chega nos 13, mais ou menos. E o restante, até 25, é o que o Jorge comentou, que seria a terceira etapa, que é a otimização de um ciclo. E esse traz um benefício muito grande, que é você trazer o benefício do consumo de combustível para a rota dele dentro do mapa do motor. Então, você otimiza ele para aquela condição. E você traz o terceiro benefício. Né? E aí, nesse trabalho, a gente vai lá e otimiza um turbo para o veículo trabalhar numa rotação específica, que é a rotação que vai trabalhar. O caminhão de lixo não vai dar mais que 60 km por hora, por exemplo. Eu não preciso fazer esse caminhão dar mais que isso. Então, a gente faz uma combustão que esse caminhão vai funcionar nessa região de menor performance, diferente de quando é o caminhão rodoviário. O caminhão rodoviário é 90 km por hora, mas ele praticamente não roda em baixa rotação. Aí você vai lá e utiliza a parte de cima do motor. Então, essa é a mágica, entre aspas, né, que a gente faz para conseguir fazer com que a quantidade de CO2 reduza. Acho que, ok. Aqui explicando um pouco sobre quando a gente sai do diesel para ir para biometano, né? Então é uma biogestão anaeróbica, né? Que é uma matéria orgânica, portanto, por que ele é renovável, né? E que o poder calorífico praticamente é melhor e das regiões tanto do norte quanto das demais regiões. Aqui, o que a gente explicou nos slides anteriores, né, que a gente está trabalhando principalmente na agro, nos silvopastoris, né, que são as usinas onde a gente está montando, e também nos aterros sanitários e tratamentos de esgoto, né, respeitando sempre as ANPs. A gente entra em alguns exemplos agora para poder explanar para vocês. Esse caminhão da suinocultura é um exemplo que a gente já tem um parceiro, esse caminhão já está em operação, trabalhando com dejeto de suínos. Sucroenergético, a gente já tem uma frota considerável, são usinas de cana-de-açúcar, e aterros sanitários, que também já tem algumas frotas em operação, que a gente trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, todos rodando com biometano. Aqui são alguns parceiros importantes para que vocês entendam, por exemplo, a Comgás, a Sabesp e a Única, né? Por que isso? Porque para fazer o negócio acontecer, né? Você pega, por exemplo, uma empresa como a Comgás,
para fazer o negócio virar, se você não tem a produção de biometano, não é um produtor rural, ou não tem, você não faz a coleta de resíduo e você quer abastecer no GNV. Então, a gente tem parcerias com várias empresas que têm a rede de distribuição e a gente consegue conectar esses pontos com grandes empresas e a gente consegue viabilizar o negócio, entendeu? Através de condições comerciais que sejam favoráveis para as duas pontas. A Sabesp é uma empresa que a gente está fazendo uma parceria legal também e a única que representa grande parte das usinas sucroenergéticas. Aqui a gente traz alguns exemplos práticos para que vocês entendam resultados de campo realmente. EcoUrbis e Loga são empresas conhecidas de todos aqui, da coleta de lixo na cidade de São Paulo. Esse caminhão é um caminhão de 260 CV, 2019, com transmissão manual. E a gente iniciou esses testes em setembro de 2022. A Loga, o caminhão está em processo de transformação. Um motor de 7,2 litros, foi colocado a biometano, como eu disse, de 260 CV. Ele abastecia com diesel e com isso ele tinha uma performance de 1 km por litro, em função da operação, que é a coleta de lixo, que é uma operação super pesada. Depois disso, com o GNV, ele passou a ter 0,97 km por metro cúbico e com o biometano 0,90 km por metro cúbico. Aqui é uma consideração importante, o Jorge pode falar com mais propriedade, mas esse caminhão, quando ele fez a transformação, ele foi colocado na pior condição para saber... Sim, se a gente olhar ali o número, né? A gente fala, nossa, um caminhão diesel faz 1 km por litro, é verdade. Se você pegar a rota que esse caminhão faz lá na Zona Leste, tem ruas que ele entra em comunidade na Zona Leste, que ele faz a rota subindo, né? Não tem espaço para manobrar. Então ele coletou todos os pontos, ele volta de ré, bem devagarzinho, e isso faz que o consumo do combustível não seja enorme. Então, existem rotas que faz 1,6, 1,7, mas aqui é a pior rota. E mesmo nessa pior rota, que é super severo, a gente com gás natural conseguiu chegar praticamente no mesmo consumo. Então, lógico, se a gente pegar a conta nesse caminhão aqui específico, não vai chegar nos 25%, que a gente mostrou lá no slide anterior. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho que, com um carro convertido no modo tradicional, que as convertedoras estão fazendo para usar o biometano que eles estão produzindo hoje, pegando um motor diesel, colocando ali em paralelo ao sistema de gás, você não consegue chegar nem perto disso. Então, isso aqui mostra o trabalho. E aí, você tem uma queda com o biometano por causa da característica do combustível, isso aqui é normal, vai sempre no gás, em função da quantidade de metano que tem lá, ele não tem propano. Então, é por isso que dá essa diferença. Bom, aqui é uma questão de CO2 evitados, né, quando a gente conseguiu evitar de CO2. E aqui, como eu disse anteriormente, se não tiver economia, não faz sentido no final do dia. Então, a gente tem uma redução aqui de R$7.000 por mês para a EcoUrbis, o que faz total sentido para a empresa. Isso por caminhão. Por caminhão, isso, por caminhão. Cada caminhão, imagina que você pega uma frota de 500 caminhões e multiplica por esse número, o valor é absurdo. O que a gente costuma falar é assim, faz todo sentido você deixar de poluir. Mas você precisa fazer isso e colocar dinheiro para dentro, porque senão é economia. Então, eles até me desafiam lá, porque eu sou da área comercial. Tem que ser vantajoso economicamente. Então, a gente trouxe exemplos aqui para vocês para mostrar que o negócio, além de ser sustentável, ele também economicamente para em pé. Sim, porque imagina, a gente tem hoje a engenharia da Brand são 170 pessoas. Uma parte considerável desse time está trabalhando nesse projeto aqui. Então, e o cliente lá, quando eu pego um caminhão do cliente para trabalhar, ele tem que colocar um engenheiro de frota comigo, ele tem que colocar as pessoas, eventualmente esse caminhão tem que parar para a gente fazer medições.
Tem um custo de toda a inteligência da engenharia e também tem que reverberar isso. E aí a gente tem que pegar tudo isso daí e o cliente ele tem que ganhar alguma coisa. Ok, a gente vende esse motor para o cliente, mas isso é irrisório perto do que a gente gasta, no volume que a gente ainda é pequeno. Então, o objetivo aqui é a gente encontrar uma solução de descarbonização, mas que ao mesmo tempo procure também trazer um ganho operacional para o cliente quando esse projeto estiver pronto. E aí isso faz brilhar o olho do cliente para que ele invista nisso com a gente para desenvolver. Vamos lá. A gente trouxe um exemplo de ônibus. Infelizmente a gente não tem nenhum exemplo aqui no estado de São Paulo, mas a gente tem um exemplo em Campinas, que é Itajaí. Não vou comentar todos os dados, estão aqui expostos. Vamos direto para os números. O mesmo motor, 7.2 litros, 270 CV. Ele fazia 2.21 litros, com GNV 2.19 km por metro cúbico. Lá ele está abastecendo com GNV, ele não tem um ponto de biometano, mas a gente fez esse comentário ontem, né, eu e o Cristian, a gente consegue, para muitos clientes, colocar um ponto de abastecimento a biometano virtual, que é o que o Jorge tem hoje na engenharia dele. Então, existem várias soluções inteligentes para ele ter biometano também. Então, é uma coisa que a gente está discutindo com clientes, isso é uma condição comercial. Aqui, toneladas de CO2 evitados e o quanto ele consegue economizar por ônibus por mês. Então, é outro exemplo bacana que faz sentido para a empresa também. E aqui, a gente trouxe algumas condições, né? A elevada capilaridade do motor, né? Você tem a utilização de GNV, baixo impacto, né, na aquisição, frente ao diesel, né? A possibilidade da transformação da frota atual, né? Você já tem uma frota hoje, você já consegue deixar ela a biometano e GNV, você não precisa adquirir um equipamento novo, que é bem mais caro. O custo é bem menor, a gente consegue comprovar isso frente às outras soluções. E uma tecnologia conhecida, ou seja, 85% dos componentes é exatamente igual ao do diesel. Então, a gente não tem preocupação quanto à manutenção e coisas desse tipo. Que é o que eu falei no início, a gente pegou um motor conhecido que tem volume, né? A boa parte dele já está desenvolvido, não tem custo para desenvolver. E aí esses 15% é basicamente o sistema de injeção, alteração de turbo, implementação de algumas peças que não tinha no motor diesel que precisa do motor óleo, e aí dá essa diferença. Bom, a gente trouxe algumas oportunidades aqui. Resíduo sólido, a fração orgânica, né, dos resíduos sólidos urbanos, alguns aterros e estação de tratamento. ForSul. Hoje a gente tem descarte de alimento, claro que aqui são dados que a gente teve acesso, pode ser que tenha alguma coisa aqui que seja diferente, mas no Brasil hoje 27 milhões de toneladas por ano, aqui na cidade de São Paulo 1,5 milhões de toneladas por ano. Se a gente convertesse isso para biogás, ou seja, que não é biometano, né, colocamos ali 55% de CH4, a gente teria 440 mil metros cúbicos por dia. Convertendo isso para biometano, a gente teria 240 mil metros cúbicos por dia de biometano. A gente teria condições de converter hoje, de transformar, desculpa, 1.200 veículos por dia aqui. Aí, no caso, seriam 1.200 veículos rodando por dia, consumindo esse gás. Isso. Na cidade daqui de São Paulo. Isso seria o suficiente para uma frota de até 1.200 veículos. Mas, lógico, pegando o Brasil inteiro, né? Sim. Também da frota do lixo aqui em São Paulo. Da Loga e a somando a Loga com a 600. Já dá metade. Sim. Só a Log Não, quando você vê os números do aterro ali, vai... Bom, aí a gente vem para a estação de tratamento, né? Aqui é o número de
por pessoa, né? Uma pessoa hoje gera 150 litros de esgoto por dia, né? Convertendo isso para biogás a 0,03 metros cúbicos por dia. Se a gente for converter isso de novo, né, para biogás 369, jogando para biometano, quase 203 metros cúbicos por dia, a gente de novo teria condições de ter 1.000 mais 1.000. Mais 1.000. Então seria 1.200 mais 1.000. Ali é resíduo sólido urbano, aqui só de estação de tratamento. Então a gente vai somando os valores. Isso. E é isso aqui, lógico, para nós, para fabricar motor, a gente faz 100 mil motores no ano, mas assim, esse nicho de mercado a gente tem que pensar que a missão nossa aqui, lógico, é trabalhar, vender, fazer PIB, mas ao mesmo tempo aqui a gente fazia a descarbonização. Então, quando você pega, poxa, eu estou pegando um gás que está indo para a atmosfera e estou usando ele para abastecer 1.000 veículos. E eu estou deixando de ir lá no posto de combustível e abastecer esses 1.000 veículos de diesel, porque todo dia o caminhão vai, dia sim, aqui em São Paulo é dia sim, dia não, ele vai na porta da casa de todos nós aqui e tira o lixo. Então a gente está gastando combustível fóssil lá para fazer isso. E aqui tem uma oportunidade para todos nós de usar um combustível que está disponível. E aqui, no sistema de tratamento, claro que eu teria que afinar as contas aqui, mas se a gente fizer esse tratamento para biogás e biometano, a gente diminui o lodo. E com isso a gente melhora as condições do sistema de tratamento. Tá? Bom, indo para o aterro, o biometano do aterro, né, a gente teria condições de pegar os resíduos coletados pela Loga, lá em Caieiras, né, que são os termoverdes lá de Caieiras, Sapopemba, que é da EcoUrbis, que lá é Metagás, e Pedreira. Tá? E aí é mais ou menos aqui os números ali do ForSul. Tá? Bom, aqui a gente encerra e deixei o contato do Christian aqui, porque estava ontem, a gente não quis mexer porque estava na apresentação de ontem, e aqui a gente encerra. Jorge Flávio, muito obrigado pela apresentação. Passar a palavra para as pessoas para perguntas. Só tem que dar uma aceleradinha no tempo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta ou consideração a fazer? Alguém? Vocês conseguem nos ouvir? Opa, Olímpio, pode fazer uso da palavra. Oi, sou eu de novo aqui. Ontem eu vi essa apresentação aí pelo Christian, mas sobrou algumas dúvidas aí em relação a essa apresentação. Eu queria saber de vocês, se chegar um cliente de vocês com veículos do Euro 5, né, com SCR, para fazer a conversão aí, ele entrega o veículo aí na MWM, ele vai pagar uma certa quantia e vai obter um veículo convertido, né, para operar com GNV ou biometano. Queria saber de vocês se vocês vão retirar o sistema de tratamento de NOx, o SCR, ou vocês vão manter esse sistema? É uma dúvida que eu tenho, e no caso de vocês retirarem esse sistema, vocês vão ter que fazer um sistema de tratamento de NOx também, porque embora esse veículo seja esse motor seja um motor de ciclo Otto,
Assim como os veículos leves, ele vai precisar de um sistema de tratamento de NOx. No caso do veículo leve, é o catalisador, né? Então, eu queria saber, nesse caso do veículo Euro 5, e também no caso dos outros também, Euro 3, ou Euro 0, ou Euro 1, Euro 2, se vocês têm essa opção, né, de fazer esse tratamento do NOx para reduzir esse poluente importante, né, e de muita preocupação aí para as autoridades ambientais. Essa é uma das perguntas. Depois eu dar a oportunidade para os colegas aí, depois, se tiver tempo, eu faço outra, tá bom? Tá joia, Olímpio. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. Legal, é o Jorge de novo. A pergunta é boa e a gente pensou nisso sim. Para os veículos Euro 5, a gente está desenvolvendo mais um pacote de tecnologia, que aí a gente está mexendo na parte de eixo comando, né, o motor. Agora eu vou ter que ir um pouquinho mais no engenheirês para conseguir responder a sua pergunta. Não sei se todo mundo aqui está acostumado. A gente está mexendo no eixo comando do motor e eliminando o overlap entre as válvulas de admissão e escape. O objetivo disso é a gente fazer uma combustão mais ainda olhando para o Otto, e além disso a gente também está aplicando um catalisador igual você acabou de falar no carro de passeio. Então a MWM vai ter uma solução exatamente como você falou. Por um motor que é até Euro 3, a gente entende que a gente consegue ter o benefício do CO2 eliminando o material de particulado e mantendo um NOx ali parecido com o que é o Euro 3, que era lá atrás, lá antes de 2009. E aí, quando vai para o Euro 5, esse pacote ele tem um acréscimo, que é colocar esse pacote de combustão que a gente está desenvolvendo, mais o catalisador. E aí, quando vai para a Euro 6, que é o Proconv P8, a ideia é, além do catalisador, a gente ter ali uma solução de SCR, que é um pouco mais simples do que o que a gente tem no motor diesel, né? Talvez não precise de um cobre zeólita, pode ser que com um vanádio a gente consiga, mas a gente ter ali também um sistema de SCR para poder conseguir chegar no NOx do Euro 6. Particulado, o único material particulado que é emitido é em função da queima do óleo lubrificante do motor, né? Praticamente o gás natural e o biometano eles não têm emissão de particulado, é muito pouco. Mas para o NOx, e aí aquela briga eterna, né? Que você vai lá, reduz CO2, aumenta NOx. Aumenta NOx, você tem que atacar o NOx para que ele fique dentro do que tem na norma hoje. Mas é o que eu falei para você no início. Hoje, se a gente pensar, as convertedoras não estão fazendo nada nem parecido do que o que a gente está propondo aqui na mesa para vocês. A gente está tentando fazer um trabalho passo a passo, né? Hoje a gente tem motores lá nos dinamômetros já rodando com essas peças que eu estou falando, e a ideia é que durante esse ano que vem, a gente já tem as soluções disponíveis, tanto o equivalente ao Euro 3, equivalente ao Euro 5, o equivalente ao Euro 6. A gente tem até a expectativa de que quando esse pacote do Euro 5 fique pronto, com o catalisador, a gente coloque para tudo. E aí, quando você pega um carro velho, na verdade você vai estar melhorando ele, né? Então, é que uma vez desenvolvido, o custo, o cliente vai pagar um pouquinho a mais, mas não é tanto a mais. Mas existe sim essa preocupação. Laura, pode fazer uso da palavra. Bom dia, obrigada. Vamos dizer assim, a pergunta do Olímpio já demonstrou o quinzilhão de questões, né, que a gente pode apontar. As minhas perguntas vão ter outra natureza e são mais espartas, vamos dizer assim, relativamente à apresentação de vocês. Por exemplo, a primeira questão, há um ano atrás, mais ou menos, nós tivemos a apresentação, eu acho que foi, não sei se era Veolia, eu não lembro assim propriamente para dizer para vocês, mas já houve uma apresentação de uso do bentano do lixo para veículos.
Queria saber, no desenho, né, que você fez da Tupi, da MWM, da Sansui, etc., se é a mesma empresa que vocês representam. A segunda coisa, é claro que tem uma coisa de escala na questão da frota cativa do lixo, né? Mas a prefeitura pode admitir outras possibilidades. Então, por exemplo, há parques enormes que geram uma quantidade de resíduos orgânicos muito grande, que eventualmente pode ser aproveitada. Então, se outras unidades assim, outras utilidades estão consideradas no negócio. Outra coisa, você mostrou aquele slide da Sansui capturando, né, aquela cobertura enorme de um tanque de efluente líquido, provavelmente ali, né? E aí você referiu à Sabesp. Pergunto, qual a eficiência da captura nas estações de tratamento de esgoto? E tinha uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês. Não faz mais não, senão eu não vou lembrar das outras. Ah, não. O Programa Paulista de Biometano. Vocês estão dentro ou estão fora? Tá, vamos começar pela MWM, né? A MWM, ela é uma empresa bem tradicional, né? A gente fica aqui até na cidade de São Paulo, ali, perto de Interlagos, perto do Autódromo de Interlagos. A gente está aqui no Brasil há 70 anos. Eu trabalho na MWM há 29. E a gente vem participando dessa parte de desenvolvimento de motores desde da primeira resolução do Procombi, né? Então a gente está junto ali com o pessoal muitos anos, muito tempo. A gente faz parte, a gente ajudou a escrever o Procombi, a gente tem um orgulho enorme disso. Escrevemos o Marum, que é a parte agrícola. A gente ajudou nas reuniões, o Sarquês, que está aqui, também participou com a gente muito disso. E a Tupi, o ano passado, a MWM ela fazia parte do grupo Traton, que é a Volkswagen, a Scania, a Navistar, que era a dona da MWM, e o ano passado foi fechada a venda da MWM, ela saiu debaixo do guarda-chuva da Navistar, lá, que é uma empresa americana, e foi para a Tupi, que é uma empresa brasileira também. Então hoje a MWM é uma empresa 100% brasileira de novo. E a gente sempre foi muito envolvido nessa parte de redução de emissões, redução de emissão de carbono, e isso com o ESG tomou um tamanho muito maior, e a empresa decidiu pôr dinheiro nisso para que a gente conseguisse fazer parte, ser um ator desse processo como um todo. Quando a gente começou a fazer o trabalho de geradores, e começou no gerador, não começou no veicular, a gente viu que precisaria de um nível de profissionalização bem maior do que o que os clientes estavam recebendo, porque eles compravam o gerador da IWM, de qualquer outro fabricante de gerador, colocava esse gerador para rodar, o gerador passava alguns meses operando e simplesmente quebrava, parava. E aí a gente foi entender que o gás não era tratado da forma correta, que você não tirava a eficiência ali do sistema da forma correta, que esse gás não tinha um tratamento, um nível de tratamento adequado. E aí a gente foi ali, lá eu estou falando de 19, né? A gente está em 23. A gente foi trabalhando passo a passo, identificando um parceiro para o sistema de tratamento, um parceiro para fazer o biodigestor, um parceiro para nos ajudar na parte de equipamentos, de segurança, porque a gente está operando um motor com gás. E aí foi passo a passo, algumas coisas a gente achou no Brasil, algumas coisas a gente teve que importar da Alemanha, algumas coisas a gente viu que mesmo importando não ia funcionar para a realidade do Brasil, e a gente colocou a engenharia nossa para trabalhar, e a gente está lançando alguns produtos adicionais ali naquele ciclo inteiro que o Luiz colocou, para que a gente tivesse a solução completa daquele slide. E aí a gente chegou nesse modelo da usina completa, que ali está o potencial todo do negócio. As usinas que a gente tem trabalhando hoje ainda não estão com todos aqueles modais operando, então, tirando o organomineral, tirando o CO2,
produzindo CO2, produzindo biometano, produzindo gás natural, o biogás, produzindo o biofertilizante líquido. A gente tem isso, dependendo da operação de cada um dos clientes, uma parte disso aplicada. A gente vai ter agora no começo do ano a primeira usina que vai ter tudo. Agora, em janeiro, fevereiro, começa a operar, isso já é público, no interior do Paraná. A gente vai ter uma usina que vai ter todo esse ciclo, e aí ela passa, é uma usina piloto também. O objetivo ali é com uma cooperativa, e a gente vai produzir o organomineral, a gente vai produzir o gás, vai fazer o biometano, e vai ter todos esses modais que o Luiz apresentou. Quanto à parte do biodigestor que a Laura perguntou, ali, muito mais importante do que capturar o gás é você conseguir tratar o gás, né? Quando você fala de aterro sanitário, você tem uma parte de emissões de gases, aí a gente está falando ali do siloxano. O siloxano ele é muito prejudicial para o motor, porque ele faz com que o desgaste do motor se acelere muito rapidamente. E aí existem tecnologias para você tirar o siloxano do gás para poder colocar dentro do motor. E a umidade também é um problema. Quando você vai para o resíduo de suinicultura, bovino, você tem outro problema lá que é o sulfídeo. E aí você tem outra tecnologia que você vai lá e elimina esse sulfídeo para que você consiga fazer com que o motor suporte mais. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começou esse trabalho, a gente viu que o motor rodando com resíduo de sólido urbano, ele durava, sei lá, 500 horas. Hoje a gente rodando no gerador, não no veículo. Com biogás, não com biometano. O biogás está antes ali, a gente pega o biogás, depois tem uma outra usina que transforma o biogás em biometano, usando o biogás. Depois do trabalho que a gente fez, a gente conseguiu fazer esse motor chegar em 5, 6 mil horas sem precisar fazer retiro. Então, é um ganho absurdo. Então, esse trabalho que a gente tem que ir fazendo, e a gente está no começo aqui dessa empreitada aqui com vocês, a gente ainda está longe de falar, a solução está 100% pronta, a gente está numa fase de implementação disso, fazendo essas usinas piloto, mas que tem um potencial enorme. Então, eu acho que é isso a visão que a gente quer passar para vocês e da preocupação que a nossa empresa está tendo de fazer isso e que a gente precisa de gente para ajudar a gente, para nos ajudar a seguir em frente. Perfeito, obrigado, Flávio. Pela ordem, eu vou abrir mais uma questão. Olímpio, por gentileza, faça uso da palavra e aposta a sua questão. Oi? Eu acho que ou eu não entendi ou ele esqueceu de falar do Programa Paulista de Biometano. Ah, verdade. Olha aí. O que a gente vem trabalhando na parte de biometano, hoje existe uma demanda reprimida de biometano em São Paulo e no Brasil como um todo. Vocês não acompanham esse programa, é isso? Isso. Não, o que a gente acompanha, os maiores produtores hoje de biometano, eles estão no agro. E a gente está muito perto de todos esses, principalmente o pessoal da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar está fazendo um movimento grande para produzir biometano. E existem usinas, como a Cocal, que o Luiz mostrou aqui, que já tem uma operação hoje na planta de Narandiba, ali no interior de São Paulo, perto de Presidente Prudente, que tem uma produção grande de biometano. A gente está junto com eles, alguns dos caminhões que a gente fez estão lá usando esse biometano da Cocal, inclusive eu já trouxe esse biometano aqui na MWM, testei, funciona. A gente tem outras iniciativas com outras usinas grandes de cana-de-açúcar. A gente também conversa com o pessoal do resíduo sólido urbano, porque existem algumas plantas lá, e é só entrar no site da MP, você vai ver que todos os que tem. Tem no Rio de Janeiro também uma iniciativa importante de produção de biometano, mas hoje ainda existe a gente até usa gás natural em alguns caminhões porque não tem biometano. E a gente participa dos fóruns com a biogás, com todos os agentes de biometano que a gente teve contato até agora, a gente procurou se associar e participa com eles nas discussões, nos fóruns, nos congressos, e além disso, trabalhando com as usinas, que é quem está mais produzindo biometano hoje perto da gente. Perfeito, obrigado. Olímpio, faça uso da palavra, por gentileza,
E na sequência da sua questão, nós iremos prosseguir com a próxima apresentação feita pela Ludmila sobre o relatório do Plano Clima 2023, ok? Perfeito. Tá, Fique à vontade. eu não vou abusar muito da paciência dos colegas aí com perguntas muito técnicas. Eu queria saber, do ponto de vista econômico, né, esse valor que vocês estão usando para calcular as vantagens econômicas aí do uso de biometano, da onde vocês tiraram esse valor do metro cúbico do biometano? Vocês têm alguma metodologia para isso ou vocês estão usando um valor médio de mercado? Se é que existe isso, eu não sei. Eu não sou muito especializado nessa área, mas eu imagino que não exista ainda um valor médio de mercado para o biometano no Brasil, né? Como é que vocês chegaram nesse valor? Sim, Olímpio, você está coberto de razão. Realmente não existe um valor médio de mercado. O biometano é um mercado que está nascendo, assim como o projeto que a gente está conduzindo na empresa, é um projeto que a gente está nascendo com ele, como o Jorge explicou. E esse número que nós trouxemos é uma referência, é um número que a gente traz para exemplificar. São números aproximados, de forma alguma a gente traz números cravados aqui, até porque não são números nossos, são números aproximados, inclusive, de um pool de clientes. Então, a gente não traz números cravados, essa é a primeira informação. A segunda é que sim, que não existe hoje um mercado, principalmente um mercado regulatório, então, muito menos existiria um número que a gente tivesse como base, como, por exemplo, diesel, ou etanol, ou gasolina, então a gente não tem como afirmar que esse número é um número que a gente conseguiria pegar. Esse número que nós trouxemos é um número de referência. Ontem a gente até comentou um pouco sobre isso. São números que a gente usa como referência para poder exemplificar as apresentações, mas é de um pool de clientes que nós temos, assim como a gente usa do diesel, por exemplo, que a gente coloca como R$5, que é um número aproximado dado às regiões do Brasil, que variam, por exemplo, de sul, sudeste, nordeste e norte. Ok, obrigado. Vocês partem desses valores também comparativamente ao uso do diesel. Sim. O biometano ele tem... Consumindo isso, consumindo aquilo. Exatamente. O biometano ele vai ter um desafio maior. Trazendo equivalências para chegar... Exatamente. Ele vai ter um desafio maior porque você, para fazer diesel, você faz sempre da mesma forma para tirar diesel. Para fazer o biometano, quando você tira ali da vinhaça da cana-de-açúcar, ele vai ter um custo. Quando você tirar do resíduo sólido urbano, ele vai ter outro custo. E aí, quando você for falar de resíduo de esgoto, a gente falou daqui da Sabesp, ele vai ter um terceiro custo. Então, isso vai ser um fator a mais para ser analisado quando for se regular, por exemplo, o preço de biometano no mercado. Perfeito, muito obrigado, Luiz, Jorge, Flávio, pela apresentação e também pelas respostas às questões dos nossos integrantes. Eu vou dar sequência agora para a apresentação do relatório do Plano Clima 2023, que vai ser realizado pela Ludmila, nossa assessora, que foi responsável pela elaboração do relatório. Uma das. Tudo bem, é esse aqui, né, Lud? Isso. Você precisa do teclado? Vocês fiquem à vontade se tiverem interesse em assistir, senão liberado. Você já colocou para compartilhar? Não. Bom dia, pessoal. Vou colocar aqui para compartilhar a nossa apresentação. Só um momentinho. Tá. Bom dia, todos conseguem visualizar a apresentação compartilhada? Sim? Sim, estamos vendo, sim. Ótimo.
Bom, então, eu representando a Seclima aqui, vou apresentar um pouco sobre o nosso segundo relatório de acompanhamento das ações do Plano Clima pelas secretarias envolvidas no nosso plano. Primeiro, eu vou dar uma contextualizada geral. Eu acredito que a maior parte dos membros do comitê já tenham algum contato, uma visão geral do nosso plano de ação climática do município, mas é importante dar essa contextualizada antes, ainda mais que a gente tem convidados externos hoje, né, para passar depois sobre o nosso relatório. Bom, o Plano Clima ele foi instituído por decreto em 2021 e ele tem o objetivo de implementar medidas que nos levem à neutralidade de emissões até 2050, assim como medidas de adaptação aos impactos da mudança do clima. A gente tem 3 metas, uma incondicional, que é uma meta até 2030, de reduzir 20% das nossas emissões de gás de efeito estufa em relação ao ano base de 2017. Outras 2 metas condicionadas, que é até 2030 reduzir em 50% das emissões desses gases, e uma meta condicionada mais ambiciosa, que é reduzir a 0 emissões líquidas de gás de efeito estufa no município, que está alinhado com a nossa NDC brasileira no Acordo de Paris. Bom, para a realização da visão e dos objetivos geral do Plano Clima, ele está estruturado em 5 principais estratégias, que é arrumar carbono zero em 2050, adaptar a cidade de hoje para amanhã, que diz especificamente sobre adaptações, proteger pessoas e bens, Mata Atlântica, precisamos de você, incluindo o nosso bioma, né, do município, e gerar trabalho e riquezas sustentáveis. Dentro dessas 43 ações, a gente tem objetivos distribuídos de mitigação e adaptação. E, além disso, a gente também tem as metas, né, dentro deles, e os indicadores que ajudam a demonstrar o acompanhamento, o monitoramento de como essas ações estão sendo implementadas. Então, aqui a gente tem um quadro geral de como está distribuído, né? A gente pode ver que a maior parte das ações estratégicas se concentram na nossa primeira, de rumo ao carbono zero, principalmente por conta, né, do nosso principal objetivo, que é liquidar as emissões até 2050 na neutralidade, né? E adaptar a cidade de hoje para amanhã é a segunda, com 11 ações estratégicas, e tem 11 metas, 10 objetivos de mitigação, 12 de adaptação, 46 indicadores no total e 16 marcos de execução. 7 ações na estratégia de proteger pessoas e bens, 3 do nosso bioma, Mata Atlântica, e 4 ações em gerar riquezas e trabalhos sustentáveis. Essas ações, elas têm os seus prazos de implementação. O primeiro prazo é o de curto prazo, que seriam as ações implementadas entre 2021 e 2024. O de médio prazo, que possuem o período de 2025 e 2032 para serem concluídas. E o de longo prazo, que é o período de 2033 a 2050. Aqui a gente tem uma série temporal, né, que inclui esses 3 prazos. A gente está em 2023, que é o nosso segundo ano de execução do plano, por isso que é o nosso segundo relatório também, considerando que o decreto é de 2021, e isso representa 6% do período total de execução do plano de ação climática do município. Bom, as secretarias líderes envolvidas, que inclusive tem nossos membros aqui presentes no comitê que responderam e fazem parte, né? Nós, SGM Seclima, CIURB, SEAB, SMDEC, Secretaria de Educação, SPTran, CET, SUB, a SP Regula, a Secretaria Municipal de Transportes, a Secretaria do Verde, Secretaria da Saúde, tipo, eu já falei. Não, é que eu achei que já tinha falado. E a SMU, urbanismo, né? Vamos lá. E aqui é um pouco das etapas do relatório que a gente implementou para fazer a elaboração dele. A etapa inicial contou com a elaboração do formulário para serem enviados para as secretarias e eles reportarem os dados das suas ações que estão atribuídas a elas, né? Cada uma das secretarias é responsável pelas ações estratégicas que eu mencionei anteriormente. Então, a gente enviou esses formulários para as secretarias devolverem para a gente e reportarem o acompanhamento e o andamento das ações que elas lideram. Esse formulário ele foi incluído num processo SEI
E a gente realizou uma reunião de orientação do preenchimento desses formulários em abril. Bom, aí a segunda etapa foi a elaboração em si do relatório, que constou o preenchimento dos formulários pelas secretarias, a coleta de dados por nós, da Seclima, e a análise desses formulários, seguido pela compilação deles no nosso relatório. Posteriormente, a gente fez uma revisão interna e apresentou para os representantes, né, das secretarias líderes, para eles poderem aprovarem o que foi reportado e a gente poder publicar no nosso site da secretaria. A etapa final foi esse envio da correção dos dados pelas secretarias, uma revisão final e a publicação que foi feita no dia 30 do mês passado. Bom, e agora partindo para a visão do relatório em si, né, o nosso segundo relatório. A gente solicitou às secretarias para que elas reportassem quais são os status das ações que elas estão liderando, das 43 ações que estão distribuídas nas secretarias líderes, em torno de 10, 12 secretarias, e elas retornaram para a gente e a gente obteve que cerca de 82%, 81% das ações, das 43 ações, estão em andamento, 9,3% não foram iniciadas ainda, e a gente também teve as ações que os formulários não foram respondidos, que representam 9,3% também das ações. Nesse ano, diferentemente do ano passado, a gente também solicitou os dados dos indicadores das ações, né, para a gente poder monitorar e saber o andamento das ações. O avanço nos indicadores das ações não necessariamente implicam que a ação que está sendo feita no Plano Clima que está contribuindo para o avanço daquele indicador, e sim que a gente pode usar os valores desses indicadores para avaliar como está sendo feita a implementação dessas ações, uma visão geral, né? E a gente, só que como foi o primeiro ano que a gente pediu os dados desses indicadores, a gente obteve só 45. Aqui tá errado, gente. Agora acabei de perceber que a gráfica tá com não apresenta indicadores, mas 51% das ações apresentam indicadores. A gente só vai corrigir isso depois aqui. E aí, agora partindo para o resultado das estratégias específicas, né? A gente vai falar um pouco especificamente da visão geral de cada estratégia que eu mencionei anteriormente. O Rumo ao Carbono Zero, que é a nossa primeira estratégia, e ela possui no total 18 ações, a gente obteve os resultados de 7 indicadores, o que é bem pouco comparando com o tamanho da estratégia, que no geral apresentam 67 indicadores, e isso a gente espera que melhore nos próximos anos de reporte do nosso relatório. Mas a gente teve 83% das ações respondidas. Dentro dessas 83%, 67% estão em andamento, e aquelas que não foram iniciadas foram a ação 1, 12 e 18, e as não respondidas, que são o restante dessas, né, a diferença dessa porcentagem de 83%, são as ações 15, 16 e 17. Aqui a gente tentou representar um pouco dos resultados que a gente abordou no nosso relatório. Está bem simplificado, é bem representativo mesmo, porque não tem como ficar mostrando o andamento de cada uma das 43 ações aqui, mas a gente conseguiu reportar nesse relatório, e isso está alinhado com os diversos outros planos da cidade, inclusive o programa de metas, a Agenda 2030 e outros planos. Então, a gente apresentou no relatório que 80% da frota possui o USB, e isso é um dos indicadores da ação 7, que diz respeito a aumentar a atratividade do sistema municipal de ônibus de maneira a promover esse modo de transporte. A gente também apresentou que nós temos na cidade de São Paulo 2.517 paraciclos instalados como um indicador de fomentar o uso da bicicleta como meio usual de transporte, e que 1,66% da nossa frota é zero emissões, como um indicador de promover a substituição gradativa das frotas de ônibus municipais para veículos zero emissões. Essa estratégia em específico, eu acho que dialoga bastante com a apresentação anterior, principalmente no que diz respeito a veículos zero emissões, né, ou frotas mais limpas, e também aproveitamento de resíduos, assim como eles falaram anteriormente, né.
E aí a gente também tem um aparato aqui também das atividades que estão sendo executadas ou planejadas para as ações estratégicas andarem. Então aqui a gente tem que, parece um pouco confuso aqui esse gráfico, mas eu vou tentar explicar, que 6 ações estratégicas, elas possuem atividades planejadas e em paralelo tem atividades já em execução. 5 ações, elas possuem atividades somente planejadas e elas ainda não estão em execução no momento atual. E 3 atividades estão com atividades apenas em execução. Não tem atividades mais planejadas, mas elas já têm atividades em execução. E aqui a gente colocou alguns exemplos de atividades, como a contratação de projeto executivo fotovoltaico em 5 unidades educacionais para promover a ação 3 do Rumo ao Carbono Zero. E a ação em execução também de procedimento licitatório para a implantação de novos 158 quilômetros de estruturas cicloviárias para execução da ação 8 do Rumo ao Carbono Zero. Aqui essa tabela é basicamente esses dados que a gente apresentou nesse slide, mas de forma mais dinâmica aqui, né? Porque acredito que ninguém vai ficar lendo tudo isso, mas é só... Isso daqui está representando essa tabela. Coloquei só para suporte aqui, caso vocês queiram olhar com mais detalhes depois. Na nossa estratégia de adaptar a cidade de hoje para amanhã, a gente tem no total 11 ações estratégicas e foram apresentadas no relatório de 2023, 16 indicadores, dados de 16 indicadores. Foram respondidas 100% das ações, então as 11 ações foram respondidas, e dentro desses 100%, 90% estão em andamento. E a ação 20, que ainda não foi iniciada, que representa a diferença desses 10% das que estão em andamento. E aí, aqui, indo um pouco para os resultados apresentados, a gente mostrou no relatório que 94 mil metros quadrados de calçadas foram requalificadas em 2022. E isso como indicador da ação de requalificar espaços públicos para favorecer a caminhabilidade, atividades ao ar livre, cultura e convivência. A gente tem aqui 1.684.000 extensão de córregos limpos, como indicador do segmento ao programa do Córrego Limpo. E que em 2022 nós tivemos... aqui eu acabei de ver que não tem o dado de número de ocorrências, mas é em torno de 1.000 ocorrências de defesa civil. Esse 1,66 é da outra estratégia. Como indicador de fortalecer a governança do Sistema Municipal de Defesa Civil. E aqui é a mesma coisa, né, que eu falei anteriormente sobre as atividades que estão sendo feitas para promover o avanço das ações estratégicas dessa estratégia de adaptação, e a gente tem que 7 ações apresentam atividades planejadas em execução ao mesmo tempo, e 3 ações possuem atividades planejadas para serem feitas. Como exemplo de atividades, a gente tem o projeto de drenagem sustentável como instalação de infraestrutura verde para promover a ação 23, e a publicação do relatório final do grupo de trabalho da ação 27, e a apresentação de minuta resolução CADES para promover a ação 27 dessa estratégia. Aqui é a mesma coisa, uma tabela que foi utilizada como base para o slide anterior. Bom, estratégia de proteger pessoas e bens. Essa estratégia ela possui no total 7 ações e foram apresentados no relatório de 2023 dados de 16 indicadores e 86% das ações foram respondidas. E todas as ações que foram respondidas estão em andamento. A ação que não foi respondida é a ação de número 36, porque a secretaria líder dessa ação, ela solicitou a revisão da competência da liderança da ação, porque eles justificaram que talvez não caiba mais a eles a competência de liderar essas ações, e é algo que a gente vai ter que rever para o relatório do ano que vem. Então, a gente não tem os dados referente a essa ação. Bom, aí aqui alguns dados apresentados nessa estratégia, é que 8.841 pessoas são afetadas por racionamento de água, como um indicador, né, para avaliar o andamento do plano de contingência de seca e adotar medidas para a operação desse plano.
que 6 novas unidades foram criadas para o programa Vigiar, para a ação 23 de fortalecer o programa Vigiar, e que 415 mil quilos de alimentos arrecadados para o Banco Municipal de Alimentos como um indicador de combater o desperdício de alimentos e aumentar a segurança alimentar em todo o município. Então, em relação às atividades feitas, executadas em planejamento para promover as ações estratégicas, a gente tem que 3 ações possuem atividades planejadas e em execução e 3 ações possuem atividades planejadas no momento. Como exemplo de atividades, a gente tem atividades previstas na meta 1.33.1 do Plano Municipal de Saúde, como a de planejar ações de identificação e controle de vetor para promover a ação 32, e a manutenção das operações de captação de doações para o Programa de Combate ao Desperdício, para promover a ação 35 da estratégia. Aqui é uma tabela também, que a gente usou como base. A nossa estratégia do bioma da Mata Atlântica, Precisamos de Você, nós temos no total a estratégia com menor número de ação, e a gente tem no total 3 ações nessa estratégia, e a gente obteve valores de 2 indicadores dentro dessas ações, mas 100% delas foram respondidas, e a gente tem que todas elas estão em andamento também. Então, aqui como um dos indicadores, a gente tem 54 inscrições para o programa para o pagamento de serviço ambiental, PSA, como indicador de fortalecer os meios de instrumentos de conservação da biodiversidade. E também a gente reportaram, né, a secretária líder dessa ação, que é feito continuamente a realização de cadastros de áreas de patrimônio ambiental como indicador de fortalecer os meios e os instrumentos de conservação da biodiversidade. É a mesma ação, né? São indicadores da mesma ação. E todas as ações dessa estratégia possuem atividades planejadas e em execução, como, por exemplo, diagnósticos de 111 parques municipais, urbanos e lineares, e o treinamento de 50 representantes da Prefeitura e da sociedade civil para aplicar essa avaliação. Assim como também a atividade em execução de criação de trilha de interparques com cerca de 170 quilômetros. Nossa última estratégia é gerar trabalho e riqueza sustentáveis, que apresenta um total de 4 ações, e a gente apresentou no relatório valores de 11 indicadores para avaliar o andamento dessas ações. 100% delas foram respondidas e 100% delas estão em andamento. Então, todas estão em andamento nessa estratégia. Como indicadores, a gente teve aqui que 1.270 vagas de capacitações formais de educação ambientais foram promovidas em 2022, com o objetivo de aprofundar a temática de mudança do clima nas ações da Política Municipal de Educação Ambiental. A gente também apresentou que 22 agricultores aderentes ao protocolo de transição de agroecológica como indicador de fortalecer as atividades econômicas, ambiental e socialmente sustentável na zona rural do município, e que foram orçados 3.606.000 para o programa Operação Trabalho Agricultura, como indicador da ação fomentar estratégias de agricultura urbana orgânica. As atividades dentro dessa estratégia contam com 3 ações com atividades planejadas em execução ao mesmo tempo e uma ação com atividade planejada para ser realizada. Como exemplo de atividades que estão sendo feitas e planejadas, uma delas é publicar o material contemplando as diretrizes de educação ambiental crítica para a Rede Municipal do Ensino de São Paulo e discussões sobre a regulamentação do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana para promover a ação 43 dessa estratégia. Aqui a gente pontuou pela nossa equipe aqui que elaborou o relatório algumas oportunidades de melhoria, só algumas, né, não foram pontuadas todas, mas só para dar uma ideia, que seria ampliar o número de dados de indicadores. Como eu falei lá na primeira ação do Rumo ao Carbono Zero, a gente tem propostos no Plano Clima 67 indicadores para avaliar o andamento de cada uma das ações.
e para a governança de dados de todas essas ações que estão sendo feitas. Então, a gente precisa, para o ano que vem, ampliar o número de dados desses indicadores. E também, para o formulário do ano que vem, que a gente vai solicitar para as secretarias responderem para a gente, incorporar outros elementos das ações, como, por exemplo, o andamento das metas propostas dentro de cada ação estratégica. Realizar o suporte e orientação para preenchimento do formulário anual. A gente percebeu esse ano que também talvez tenha faltado um pouco dessa orientação em relação à base de dados que pode ser utilizada para o preenchimento do formulário. E também um protocolo de análise das ações dadas como concluídas. A gente recebeu uma ação do Plano de Ação Climática que foi dada como concluída por uma secretaria líder, mas a gente ainda não tem um protocolo de como analisar se essa ação realmente foi finalizada. Então, a gente vai ter que criar um protocolo, e como a gente ainda está dentro do período de curto prazo, que vai se encerrar em 2024, teoricamente, a gente avaliaria em 2025 para ver se ela foi concluída dentro do prazo e se ela cumpriu as metas, objetivos de mitigação e tudo mais. E também uma última pontuação foi a análise das considerações feitas pelas secretarias. Uma delas a gente até incluiu aqui nessa apresentação, que foi revisar a competência de uma das secretarias sobre a sua atribuição de uma das ações estratégicas. Então, até ano que vem é uma das coisas que a gente terá que realizar. Bom, essa foi a apresentação. Aqui tem um QR Code que vai levar direto para o relatório publicado desse ano. E ficamos à disposição para dúvidas e comentários e feedback sobre o relatório também. Obrigada. Obrigado, Ludmila, pela apresentação. Eu vou abrir a palavra agora para que vocês possam fazer perguntas ou considerações. Por favor, Laura, pode fazer uso da palavra. Obrigada. Eu tenho uma série de coisas para falar, por exemplo, e aí, em primeiro lugar, dizer que a Ludmila é uma profissional jovem que está fazendo um esforço de tornar o relatório um instrumento sério de controle, então reconheço o esforço da Ludmila, tá? Achei graficamente muito agradável e comunicativo o relatório, essa solução gráfica. Faço uma correção, não é Prefeitura Municipal de São Paulo, é a Prefeitura do município de São Paulo, toda a Prefeitura é municipal. Depois, queria dizer o seguinte, a gente precisa avançar, e o avanço é uma avaliação política que demanda sensibilidade política, não quero dizer que a Ludmila não tenha, tá? Mas, por exemplo, 8.600 quilômetros de córrego limpo, isso é muito ou é pouco? Que córrego é esse? E, por exemplo, não é 8.600, estava escrito 1 milhão e não sei o que de metros quadrados, de metros, e eu que passei para quilômetro. Então, nem consigo imaginar que tenha 1.600 quilômetros de córrego limpo. Mas, enfim, isso é muito ou é pouco? O que significa isso? Que dificuldade está sendo enfrentada. Então, acho que dados qualitativos e uma visão mais qualitativa é importante. Outra coisa, por exemplo, 8.000 pessoas sem água. Isso é muito ou é pouco? O que significa isso? Sem água, por quê? Enfim, embora eu reconheça o esforço da Ludmila, eu acho que a gente precisa aportar maturidade, lastro, né, no relatório, e recomendo que seja apresentado nesse padrão de comunicação gráfica que a Ludmila apresentou, que facilita a compreensão, e também já pensando
que o próximo prefeito, que vai iniciar em 2025, pelo decreto, ele faz a primeira revisão. Então, esses relatórios vão até ajudar, e quanto mais maduros eles forem, porque o número não significa nada se ele não tiver um lastro atrás dele. O que significa esse número, né? Então, é esse o comentário que eu também faço. E tinha uma última coisa, só que agora eu esqueci o que eu ia falar. Então, a hora que eu lembrar, eu levanto a mão de novo. Obrigada. Obrigado, Laura. Na ordem agora, o Reinaldo. Por favor, pode fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia, Ludmila. Parabéns pela apresentação, muito boa, ao meu ver. Mas eu tenho, na verdade, não sei se é uma pergunta ou uma reflexão. Nesse vosso relatório do plano de clima, ele contempla a lei de controle de emissões para grupos geradores movidos a diesel na cidade de São Paulo? Por que eu pergunto isso? Eu, como presido uma Câmara Setorial de Motores e Grupos Geradores, o Flávio, que aí está, sabe bem disso. Nós vimos discutindo, na verdade, trabalhando conjuntamente com a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, que fez um trabalho excepcional, e nós conseguimos implementar uma lei e um decreto, a Lei 16.131 e o Decreto 60.233, e conjuntamente essas duas leis municipais implementaram, a partir de 21 de maio de 2023, a fase de emissões para grupos geradores na cidade de São Paulo, apenas então somente, Tier 3, que equivale ao MAR 1 para máquinas agrícolas. Isso é um ganho excepcional, porque o grupo gerador movido a diesel passará a ter, no mínimo, 80% de eficiência melhor do que, mínimo, 80% de eficiência melhor do que um grupo gerador antigo. Então, eu creio que, caso esse assunto não esteja no vosso plano, seria muito interessante introduzi-lo, porque, sem sombra de dúvida, isso vai ajudar em muito. Você até pode pensar, poxa, mas grupo gerador é stand-by, vez ou outra ele liga quando, eventualmente, termina a energia, embora a cidade de São Paulo não tenha tanto esse problema. Porém, os grupos geradores que nós chamamos de prime, que são aqueles de locação que ficam ligados basicamente horas a fio, é muito importante. Então, é uma pergunta e uma reflexão. Está no plano? Se não estiver, seria muito interessante colocá-la, tá bom? A outra pergunta é, nós vamos ter acesso a esse relatório, né, Ludmila? Perfeito. Era isso. Muito obrigado e, mais uma vez, Ludmila, excelente trabalho. Eu vou abrir a palavra para o Olímpio e para a Laura novamente, depois nós respondemos com uma fala única pela Ludmila, tá bem? Oi, Ludmila, parabéns pela apresentação, muito clara. Eu perdi um pedaço da apresentação, por isso talvez eu esteja sendo repetitivo aqui. Eu gostaria que você reforçasse esses pontos para mim, esclarecesse também. Eu sou representante da Associação Nacional de Transporte Público, então a gente está muito focado nessa questão do transporte público e da mobilidade urbana, né? E também do transporte privado, né? Porque uma coisa influi na outra, né? Então, são três questões que eu gostaria que você me respondesse se estão contempladas nesse plano, né? São três medidas que nós consideramos fundamentais, né, para o desenvolvimento urbano e para o combate às mudanças climáticas, né? Então, uma delas, né, é o estacionamento, o plano, um programa de estacionamento sustentável, né, onde a maioria das calçadas, né, das guias das ruas de São Paulo,
elas não têm zona azul, né? Então, seria muito interessante que esse plano da zona azul ele se expandisse de forma radical, né? Para arrecadar dinheiro para você poder investir na mobilidade urbana sustentável e no transporte público limpo, né? Então, isso seria fundamental. Isso é feito em todos os países da Europa, né? Então, eu gostaria de saber se existe algum indicador de vocês em relação à ampliação da zona de estacionamento pago, né? Por veículos privados, né? Veículos particulares. A outra medida seria o plano de corredores de ônibus de São Paulo, porque é fundamental, né, que haja um plano de corredores abrangente, né? Fundamental que eles tenham essa fluidez, que eles permitam essa fluidez para o sistema de transporte público, porque se o transporte público e o ônibus fica parado no meio do trânsito, ele vai poluir o dobro do que ele deveria, né? Ele vai lançar muito mais, vai consumir muito mais diesel, muito mais combustível, e as pessoas vão optar pela motocicleta, que é poluente, pelo automóvel particular, que é poluente, porque ele vai chegar mais rápido do que se ele tomar um ônibus que flui bem pelos corredores. Então, a gente precisa de um plano radical, drástico, de ampliação de corredores. Se a gente quiser chegar lá no net zero, lá em 2050, 2100, seja como for. Porque construção de uma rede abrangente de metrô seria o ideal, né? E de trens, né? Mas ela é muito cara, né? Então, enquanto a gente não tem essa rede, essa oportunidade de construir essa rede para São Paulo, a rede de São Paulo é 5 vezes menor do que a rede de Nova York, de Londres, etc. Então, a gente tem que se virar com corredores de ônibus, né? Se isso não for implantado, olha, pode dizer adeus, porque o trânsito vai continuar sendo a loucura que é aqui em termos de congestionamento, né? E outra questão é se vocês têm um indicador para um plano de alargamento de calçadas, né? Quantos quilômetros de calçada a prefeitura pretende alargar, né, para aumentar o nível de convivência das pessoas, a facilidade que elas têm de conviver na rua e a oportunidade que elas têm melhor a conveniência melhor para caminhar, né, para caminhabilidade, né? Eu fiz um treinamento na década dos anos 90 lá na Suécia, então uma das principais medidas que estavam sendo desenvolvidas lá era um plano de 6.000 quilômetros de alargamento de calçadas, né? Então, aquelas ruas que tinham sido alargadas para maior fluidez dos automóveis, elas foram reformadas e voltaram a ter a largura estreita e a calçada mais larga, para permitir que as pessoas caminhassem mais e usassem mais as calçadas. Então, são os 3 aspectos aí que eu gostaria que você me dissesse se estão contemplados no nosso plano, né, de combate às mudanças climáticas no município. Obrigado, Olímpio. Laura, por favor. Eu lembrei o tópico que eu tinha esquecido, que é o decreto prevê que a apresentação ao Comitê de Mudança do Clima seja feito em junho, mas também à Comissão ODS. Então, a pergunta é se já foi feita a apresentação do relatório na Comissão ODS. E aí, desculpa ficar me metendo, mas vou tocar duas questões que foram abordadas pelo Reinaldo Sarquis e pelo Olímpio Álvares, na condição de coordenadora,
da elaboração do Plano Clima, a questão dos grupos motogeradores foi muito discutida, mas até aquele momento não tinha, como você mesmo mencionou, essa norma, muito embora a Secretaria do Verde já tivesse feito muita coisa antes, esforço mesmo sei lá, a primeira vez que eu conversei com Alfred Schwartz sobre esse assunto, acho que faz mais de 10 anos. Então, não foi discutido, mas não entrou. E a segunda coisa, isso que o Olímpio está falando, eu acho que é super importante, porque a urbanidade, ela acontece nas calçadas. Então, é uma coisa que é muito legal de considerar, embora não estivesse expressa nesses termos. E também, embora a gente tenha considerado, viu, Olímpio, zilhões de metros quadrados de calçada previstos na antiga gestão, tá? Mas essa lógica, ela está expressa na melhoria da caminhabilidade, e aí cada governo vai agindo como entenda adequado, né? Eram essas as ponderações que eu queria fazer. Sim, e para terminar, a pergunta do Olímpio e do Reinaldo, ou os comentários que sejam, eles mostram aquilo que eu falei, que é necessário imprimir, né, mais avaliação de qualidade, e não apenas avaliação numérica de sim ou não, executou, não executou, etc, etc, tá? Mas eram esses os comentários. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra agora para a secretária interina, Tamires. Eu fazer uma fala aqui em relação, enfim, o Plano Clima, ele foi instituído em 2021, né? A gente tem aí 2 anos, e nesses 2 anos uma série de programas e políticas da prefeitura foram revisados e instituídos, né? A gente tem um programa de metas que foi mais ou menos ali definido na mesma época que o Plano Clima foi publicado. Então, a gente está no segundo relatório, como a Ludmila colocou, e acho que no próximo deve ser mais explícito, né, como que isso está sendo elaborado e executado no âmbito de todos os programas da prefeitura. Né, dentro do relatório, depois vocês vão ter acesso, existem as informações qualitativas, né? Então, obviamente, a gente está fazendo uma apresentação que mostra alguns spots, né, algumas coisas, né, pontos de atenção de como as coisas estão andando, mas qualitativamente depois vocês podem olhar no relatório. E aí, no próximo, né, eu acho que vai ser importante deixar muito bem costurado, por exemplo, vocês levantaram a questão da calçada, a prefeitura tem um plano emergencial de calçada enorme, que foi revisado, tem sido revisado, tem um programa muito grande, então como que isso fica mais explícito, né, para todo mundo, para saber o que está sendo feito. E várias outras também políticas, né, a política habitacional que está sendo feita hoje, ela atende a emergência climática, ela atende uma série de fatores, né, vinculados a como a gente lida com a mudança climática. A gente, na implantação dos parques, a gente citou a trilha interparques, como que isso vai refletindo no desenvolvimento econômico sustentável na Zona Sul, por exemplo, aqui no município. Então, acho que para o próximo, né, a gente vai elaborando aí em conjunto. Eu estou aqui meio que com 2 chapéus hoje, né, do verde e do clima, para a gente deixar no próximo relatório, né, o relatório de 2023, no caso, né, ou 24? 24 com base de 23, como que isso está sendo costurado, porque tem muita coisa mesmo sendo feita, e eu acho que o próximo a gente vai ter um avanço aí muito grande para, né, como a Laura falou, tem que ter uma revisão em 2025, né, e como que a gente deixa isso muito bem alinhavado para que essa revisão ela seja feita da forma mais responsável possível, tá? Então, era isso que eu queria explanar. Bom, obrigado, pessoal, pelos comentários. Bom, obrigado, pessoal, pelos comentários, Laura, Reinaldo e Olímpio. Agradeço o retorno. Primeiro eu vou falar um pouco dos comentários que a Laura falou, né, sobre nossos dados qualitativos,
porque a gente não tem uma base de falar, isso é muito, extensão de córrego é muito, é pouco, e isso foi justamente um problema que a gente encarou esse ano quando a gente estava elaborando o relatório, porque foi o primeiro relatório que a gente solicitou dados referentes aos indicadores, então a gente não tinha um valor base, a gente não tinha como pegar o valor que forneceram e falar, isso é pouco, isso é muito, avançou muito, tanto é que no formulário a gente solicitou para as secretarias falarem, reportem o avanço dos dados, mas não tinha como eles reportarem um avanço, sendo que não tinha um valor base, e de 2021, né, que ano passado a gente não pediu. Então, esse relatório, a gente até escreveu nas nossas considerações, né, no documento em si, dizendo que os valores dos indicadores que a gente está apresentando no relatório desse ano, eles justamente vão servir de base para a gente comparar no ano que vem como eles avançaram ou não. Então, se, por exemplo, esse ano a gente tinha, exemplo, né, só 5.000 quilômetros de calçadas requalificadas. Aí, ano que vem, a gente vai ver que reportaram que teve 10.000, né? Então, a gente teve um avanço aí, ou se a gente teve um retrocesso, né, em relação ao valor. Mas isso foi justamente um problema que a gente encarou, porque, né, a gente não tinha considerado esses valores, esse elemento no relatório do ano passado. E acredito que a pontuação do Reinaldo já tenha sido esclarecida pela Laura e pela secretária também. Não sei se preciso falar novamente, mas nossas metas que estão distribuídas dentro das nossas ações estratégicas, elas levam em conta todo o contexto legal do município, da cidade. Então, as metas que estão dentro da política da mudança do clima, da substituição da frota, todas elas estão incorporadas dentro das ações estratégicas. Então, justamente essa revisão no ano de 2025, ela vai servir também para incorporar os novos planos e programas que foram implementados nesse período após a institucionalização do Plano Clima, né, no decreto de 2021. E aí, em relação aos indicadores que o Olímpio mencionou, de cabeça eu não vou conseguir dar certeza absoluta quais a gente tem, porque são mais de 200 indicadores propostos dentro do Plano Clima, né? Então, não vou poder dar certeza quais a gente tem ou não, mas o plano de corredores de ônibus, ele está, sim, abordado dentro do plano. E o alargamento de calçadas ali também entra nessa ação que a gente mencionou na apresentação de requalificação, de melhorar a caminhabilidade e tudo mais. Eu acredito que a parte disso, a Laura até pode me ajudar aqui, porque ela tem, como coordenadora, tem mais propriedade do que eu, que estacionamento sustentável, acredito que realmente a gente não tem esse indicador, né? Mas aqui é uma coisa que eu estou falando de cabeça, porque são mais de 200 indicadores. E em relação à pergunta da Laura sobre a comissão ODS, a gente ainda não apresentou, mas poderemos marcar. Inclusive foi uma discussão nossa feita aqui dentro, né, que a gente iria apresentar aqui e ainda faltava para apresentar para a comissão ODS. E é isso, espero que tenha esclarecido todos os comentários. Bom, muito obrigado a todos. Novamente, obrigado, Ludmila. Alguém tem mais alguma consideração a ser feita? Reinaldo? Sim, quero, rapidinho, eu não quero tomar muito tempo de vocês. A colega que me antecipou, a senhora Laura, ela mencionou que o assunto ainda não entrou. E aí, eu tenho só que fazer uma afirmação. Do ponto de vista dos fabricantes de motores e dos fabricantes de grupos geradores, eles sim se adequaram para atender o projeto de lei e o decreto. Então, vamos lá, talvez vá precisar de uma ajuda da Secretaria do Verde e Meio Ambiente para que isso adentre de fato. O que eu quero dizer, o Flávio, os nossos amigos aí da MWM podem corroborar com o que eu estou falando. Por exemplo, a MWM, ela preparou um motor, emissionou o motor para atender apenas a cidade de São Paulo. Então, precisamos aí de uma ajuda
da secretaria, se esse sistema ainda não adentrou, que adentre. Nós estamos emitindo solicitando os protocolos, estamos enviando as informações dos nossos motores, dos nossos grupos geradores para a secretaria. Então, seria interessante a gente colocar esse assunto, talvez em pauta, até neste grupo, para a gente acompanhar, né? Eu me proponho e estou aqui para dar suporte aos senhores. Tá? Muito obrigado, gente. Desculpa, já tomei muito tempo. Muito obrigado, Reinaldo, novamente. Nós podemos prosseguir com o encerramento da reunião? Mais alguém com alguma consideração? Laura? Sim. Reinaldo, não sei se eu não me fiz entender, tá? Mas eu acho o máximo, toda essa iniciativa relacionada às emissões dos grupos motogeradores. Então, tá tudo bem. Eu sou também, eu trabalho aqui no Verde, tá? E estou aqui desde lá do tempo do Eduardo Jorge, que surgiram as primeiras discussões de controle, etc., aqui no município. Mas, então, só para ficar claro. Obrigada. Bom, gente, então, acho que depois da fala da Laura a gente pode encerrar. Agradeço todo mundo pela reunião, por ter participado. E a próxima mês que vem, certo? Isso. Então, mês que vem, a próxima 33ª reunião. E aí, talvez também, eu acho que aí você já não secretário oficialmente, tá? Então é isso, declaro encerrada a reunião de hoje. Obrigada. Ok, até logo. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana. Grande abraço. Bom final de semana, gente.